Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações que tem como tema CRI, por isso eu falei, de acordo com 2 Coríntios 4:13. E na mensagem de hoje, eu gostaria de falar com os irmãos sobre as grandes promessas que nós temos no texto de Jó, capítulo 36, verso 11, e que nos diz assim: se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Jó 36, 11. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de mostrar para os irmãos são as grandes promessas que nós temos nessa passagem. Anos e dias de prosperidade e felicidade. A Bíblia nos promete uma vida de prosperidade e uma vida de felicidade. Mas aí vem a pergunta: e as lutas, as dificuldades, as tribulações que temos enfrentado? Jesus nunca nos deixou enganado. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas ele nos prometeu que no meio das tribulações, das dificuldades, ele estaria sempre conosco, nos dando a vitória. Nunca se esqueça que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Eu não sei se você entende o significado de ser mais do que vencedor, muito mais do que vencedor. A ideia é, por exemplo, como um lutador de boxe, né, dos Estados Unidos, lá um campeão mundial, isso é uma história verídica, coloca o seu cinturão de campeão para ser disputado, né? Ele defendendo o seu título, e ele luta uma luta de 12 rounds, e ele apanha bastante, mas no final ele vence. Mas tem um detalhe interessante: na sua casa está a sua esposa, serva de Deus, orando e intercedendo por ele. E quando ele chega em casa, a esposa fica muito feliz, e ele ganha um cheque de 5 milhões porque venceu a luta, e pega esse cheque e dá para sua esposa. Ele foi vencedor, mas a esposa muito mais do que vencedora. Porque ele lutou, ele passou pelas dificuldades, ele apanhou, ele que teve que passar a parte mais difícil, mas venceu. E ela recebeu de graça a recompensa, a vitória. É assim que ocorre com aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Jesus venceu na cruz e nós, pela graça, mediante a fé, somos mais do que vencedores. Então, meus queridos, não é uma frase de efeito que nós temos falado aqui, não. É a mais pura realidade. Em Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. E a promessa que nós temos é de ter uma vida abençoada, anos de prosperidade, de felicidade. O desejo de Deus é que você seja uma pessoa feliz, alegre, contente. Amém, queridos? Nós somos filhos de Deus, e sobre os filhos há um tratamento especial. Imagine se você chega na sua casa e encontra um estranho na sua cama. É um sentimento fica uma coisa muito estranha mesmo. Mas se você encontra o seu filho, está tudo correto, não há nada de anormal, é seu filho. Os filhos são privilegiados. E eu quero dizer mais uma vez para você: você é privilegiado, você é filho de Deus, você é abençoado por Deus, você é mais que vencedor. Deixa essa palavra cair no teu coração. Mas sobre as promessas de Deus, há também as condições. E aqui a condição que nós temos em Jó 36:11 é duas coisas: ouvir
e servir. E a ideia de servir aqui é adorar. Ouvir é o básico, queridos, é o ponto talvez mais importante, mais crucial. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Romanos 10:17. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, a palavra gerada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, ele é a pessoa divina que foi enviada para nos dirigir em toda a verdade, mais fé vai ser produzida e gerada no seu coração, e aí você confessa e recebe as bênçãos e as promessas de Deus. Mas é preciso também servir, ou seja, adorar. Adorar significa colocar Deus no centro de todas as coisas. No livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, diz que por Ele, para Ele e por causa dele, todas as coisas são todas as coisas. Deixa eu falar melhor o texto. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ok, meus queridos? Lá também em 1 Coríntios 10:31, diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, seja tudo feito para a glória de Deus. Isso é adorar. Deus tem a prioridade nas nossas vidas. Ele deve estar no centro e sendo o primeiro na nossa vida. Nós somos o segundo, ele é o primeiro. Amém, queridos? E aí o que vai acontecer? Deus, ele vai nos fazer prosperar. Haverá dias, anos de muita felicidade, de muita alegria. Outro aspecto importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, baseado nesse tema que nós temos falado, sempre lembrando que o nosso objetivo é liberar fé para que recebamos todas as bênçãos de Deus, para dar sentido ao sacrifício de Cristo, é que nós temos que mudar as nossas crenças. Sem a mudança de crença, querido, nós vamos continuar sempre patinando, sempre na dúvida, e nós não vamos não vamos alcançar tudo aquilo que Deus ele deseja que alcancemos. É muito importante entender que quando há mudanças na nossa crença, há mudança no nosso comportamento. Infelizmente, nós temos sido ensinados durante muitos anos a focar muito no comportamento. Então, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, ou as coisas não estão indo bem, as portas estão fechadas, o primeiro pensamento que vem é o que eu estou fazendo de errado? Mas, na verdade, nós deveríamos fazer um outro tipo de questionamento. O que deveria ser, de que maneira eu tenho crido? Como têm sido as minhas crenças? Eu tenho crido de uma maneira certa? Então, o questionamento deve ser por aí. Porque quando nós mudamos as nossas crenças, aí nós mudamos o nosso comportamento. Sem dúvida que, no primeiro momento, nós temos que olhar também o que estamos fazendo de errado e mudar, deixar de fazer as coisas erradas, deixar o pecado, porque isso realmente atrapalha. Mas se nós não mudarmos as nossas crenças, vamos continuar pecando e as coisas não vão funcionar, as coisas não vão, a fé, as bênçãos não serão materializadas, nós não vamos ver essa prosperidade, essa felicidade de acordo com a vontade de Deus. Então é preciso nós mudarmos as nossas crenças. Nós temos que permitir que haja uma renovação na nossa mente, no nosso coração, pela palavra de Deus. Eu quero deixar bem claro aqui que quando eu falo declarar a palavra, não é simplesmente declarar a minha palavra ou a tua palavra, mas é a palavra de Deus. O que muda, o que transforma é nós estarmos firmados na palavra. O que traz o milagre é a palavra liberada de Deus, é a palavra escrita de Deus, é o Espírito Santo falando no nosso coração. Então vou dar um exemplo aqui sobre a salvação, mas isso pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Mas, por exemplo, a salvação, que é um dos pontos mais importantes. Se você não tem a certeza da sua salvação, eu costumo dizer que nós não temos nada. Uma pessoa que não tem certeza da salvação não tem nada. Ele tem, na verdade, o quê?
tristeza, aflição, dúvida, dificuldade, mas quando ele tem a certeza da salvação, ele sabe que nada pode tirar ele da presença de Deus. Porque, na verdade, nós não somos salvos pela nossa capacidade, nem pelas nossas obras. Porque muitas vezes nós pensamos assim, Deus só vai nos ouvir se eu for uma pessoa perfeita, se eu andar realmente em santidade, se eu fazer tudo certinho de acordo com a palavra de Deus. Só que ninguém consegue fazer isso à luz da palavra, no padrão de Deus. Mas quando nós cremos no sacrifício de Jesus, na obra da cruz, na graça que foi derramada sobre nós pela fé, então nós somos transformados. A obra que Deus faz é uma obra que vem de dentro para fora. Nós nos tornamos uma nova criatura, recebemos uma nova natureza, aleluia! E aqui eu quero deixar bem claro, reiterar em todas as palavras, nos tornamos filhos de Deus. E os filhos, ele tem um tratamento especial. Imagine se você chegasse em sua casa e encontrasse um estranho na sua cama. Não ia ficar bom. Ia dar ruim, como dizem, né? Dizem por aí. Mas se você encontrasse um filho, normal, não teria problema nenhum, porque é teu filho. Então você é filho de Deus. E a poderosa, bondosa mão do Pai está sobre a tua vida. Creia, meu querido, creia. Não fique só apenas focando nas suas atitudes, nas suas ações, mas foque naquilo que você crê. E o Espírito Santo vai operar, o Espírito Santo vai nos dirigir. Então é muito importante nós entendermos isso. A moeda do céu é a fé. É a fé. Deus, ele responde à fé. Então por isso que eu tenho aqui de uma maneira muito simples, de maneira objetiva, falado para você sobre esses princípios. Aumente a sua fé. Deixe o Espírito Santo te convencer cada vez mais da importância de você crer, declarando a palavra e agora, mais uma coisa importante, receba tudo aquilo que Deus fez por você. Então, não fique assim, pensativo, nem olhando para os seus defeitos. Olhe para a cruz. Olhe para tudo que Jesus fez por você. Meu querido, eu quero olhar bem nos teus olhos e dizer, você é muito mais do que vencedor. Você é um servo de Deus. Você é um filho de Deus. Você é amado de Deus. Amém, meus amados? Então agora eu quero fazer a oração da fé para que você receba a tua vitória. Nunca se esqueça, Deus é contigo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum problema vai te separar de Deus. Aleluia? Então vamos orar. Pai amado e Pai santo, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para todo sempre, na unção poderosa do Espírito, nós tomamos posse desta promessa, ou destas promessas, de uma vida próspera, de anos, de dias de felicidade. O Senhor morreu na cruz para que nós tivéssemos vida eterna e vida abundante, certeza da nossa salvação. E a salvação envolve tudo de bom, tudo que nós precisamos está na salvação. Aleluia! Então nada vai nos impedir de vivermos uma vida vitoriosa. Enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, o diabo se levanta, mas se levanta para cair, no nome de Jesus. Então nós tomamos posse agora, e eu declaro para você, meu irmão, declaro na sua vida o melhor de Deus. Eu declaro que você é um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, o seu casamento restaurado, os seus filhos servindo ao Senhor, as portas de emprego abertas para você, você prosperando, você pagando todas as suas dívidas, aleluia, você adquirindo os bens materiais necessários para você, você que tem orado, pedido a Deus uma casa própria, Deus vai te dar uma casa
muito abençoada. Comece já a imaginar, comece já a descrever o tipo de casa que você quer que Deus vai te dar. Fique na presença do Senhor, ouça bem a palavra, sirva ao Senhor de todo o coração. Eu declaro sobre você saúde, saúde, como Deus tem me dado saúde, receba saúde. Queridos, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas eu estou aqui, em nome de Jesus, na presença de Deus. Aqueles que me conhecem mais de perto sabem o que eu estou falando. Então eu declaro saúde, Jeová Rafá é o Senhor que te sara. Amém, meus queridos? Glória a Deus por isso. Então receba a tua bênção no nome santo, glorioso de Jesus, porque você é mais do que vencedor. Mais uma vez eu declaro, seja próspero em todos os seus caminhos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meu querido, minha querida irmã, você que está me ouvindo, você que talvez esteja me ouvindo pela primeira vez, eu sou o pastor Eduardo, servo de Deus, que fui chamado para servir ao Senhor, para pregar a palavra de Deus. E eu quero que você me ajude divulgando esses vídeos. Você me ajude fazendo a sua inscrição no nosso canal, fazendo lá, dando seu like, porque você vai estar ajudando as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Faça a sua parte. Ore por mim, interceda por mim. Eu preciso muito, muito das suas orações. Ore pela minha esposa, a pastora Roseli, pela minha família, pelos meus filhos, pela vida de Caroline, pela vida de João Vitor, pela vida de Mateus Henrique, pela vida do meu genro, a vida de Tiago, a minha futura nora, Jéssica. Ora pelos meus netinhos, pela vida de Valentina, pela vida de Lucas, por toda a minha família. Amém, queridos? Eu te agradeço muito, do fundo do coração. E nunca se esqueça, meu irmão, a moeda do céu é a fé. É pela fé que nós alcançamos todas as bênçãos. Amém? E nunca também se esqueça, e isso eu faço questão de dizer a você, olhando os teus olhos, a tua vitória é a minha vitória em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém.